Olá, gente. Ó, a nossa palavrinha de hoje é cuidados com a água, tá bom? Em homenagem ao nosso conteúdo de hoje, a gotinha aí, cuidados com a água. Menos 21,6 vai dar 6,9. Arrecadou, coloca o símbolo do real, R$ 6,90 a mais. Essa atividade aqui é a atividade de hoje. Ontem nós falamos sobre o sapinho do deserto, o sapo do deserto, em relação à temperatura. Esse símbolo aqui é o símbolo que nós usamos para nossa temperatura. Ele se chama Celsius. Por exemplo, graus Celsius são os símbolos que nós usamos para nossa temperatura aqui no Brasil. Porque existe outros símbolos de outra temperatura. Por exemplo, no calor é o Celsius. Quando é muito frio, se chama Kelvin. É com a letra K, tá? Então, cada tipo de temperatura, que é muito excesso, porque 40 graus, né, no calor, é muito quente. A cidade de Pedro, então vem aqui os problemas, vem falando sobre os símbolos. A cidade de Pedro, no Mato Grosso do Sul, registrou a maior amplitude térmica do estado em agosto de 2018, quando a temperatura mais baixa registrada em um dia foi de 7,8 graus Celsius. E a mais alta foi de 37,3 graus Celsius. Qual foi a amplitude térmica registrada em Pedro Gomes neste dia? Então, a cidade de Pedro Gomes, não é a cidade de Pedro, tá? A Pedro Gomes é o nome da cidade. Então, quando você vai calcular a amplitude, é a diferença da temperatura maior para a temperatura menor, tá? Então, vocês vão fazer uma subtração para saber qual é a amplitude. Lê a notícia sobre a temperatura de uma cidade do Paraná antes do início do verão, em dezembro de 2018. A temperatura em Antonina, no litoral do Paraná, chegou aos 43,9 graus Celsius nessa sexta-feira, 14, repetindo o calorão que fez a quarta-feira, 12, e registrando a temperatura a mais no ano até agora da cidade. Só que desta vez a sensação térmica chegou a incríveis 65,5 graus Celsius, um verdadeiro forno. Qual foi a diferença entre a sensação térmica da cidade de Antonina e a temperatura registrada pelos termômetros naquela sexta-feira? Então, vocês vão pegar a temperatura da sensação térmica menos a temperatura que estava em termômetro, tá? E vão calcular e colocar a resposta. Essa atividade aqui é de português. Releia o primeiro parágrafo e circule a quem a palavra destacada está se referindo. Então, vocês vão reler e vão circular a quem a palavra destacada está, de quem que ela está falando. Releia o segundo parágrafo e faça o que se pede. Então, vocês vão aí pinte conforme a legenda, destacada de acordo com a função que elas exercem no texto. Vocês vão pintar de verde, colocar duas ideias em posição. Esse aqui, acrescentar mais um elemento anterior. Essa aqui eu passei ontem. Eu vou tirar outra foto. Aqui, pessoal. Aqui, esse vídeo vai ficar bem grande, viu? Vou ter que dividir ele em várias partes.
Que tipo de material foi destruído? Quais os itens? Aí vocês vão ler e responder, tá ok? Voltando aqui para a nossa atividade aqui, nossa próxima atividade é a atividade de ciências, da página 25, tá? Vem a qualidade da água, vem falando sobre a qualidade da água, vem falando os matas ciliares e protegem a água. Então tem que ter não pode destruir as matas que estão protegendo os córregos. Tem que ter, a mata precisa ter pelo menos 30 metros de largura para poder proteger os córregos, proteger o rio, porque senão vai virar um deserto, vai sumir a água vai evaporar, igual foi em muitos e muitos lugares que aconteceu isso. Então vem falando sobre a proteção das matas. Aqui é a continuação do texto, falando sobre de não ter desperdício de água. Aqui, essa atividade aqui é do material de apoio. Tem uns adesivozinhos lá no material de apoio. E aqui eu tirei e colei aqui na atividade da página 28. Vocês podem colar falando de não ter o desperdício de água. Vocês vão marcar com um X aonde vocês não desperdiciam água em casa. Por exemplo, fechar a torneira enquanto escova os dentes. Na hora que está escovando os dentes, você vai, desliga a torneira. Na hora de lavar a boca, aí você liga a torneira de novo. Não tomar banhos demorados. Então você vai marcar com X tudo que você faz de correto. E aqui nessas duas linhas vocês vão acrescentar mais duas coisas que podem fazer para prevenção de proteção da água, de não haver desperdício. Essa segunda questão aqui, essa aqui, lá no material de apoio, tem essa gotinha aqui, O que vocês vão fazer nessa gotinha? Vocês vão escrever uma frase para a proteção da nossa água. Vocês vão escrever dentro dessa gota. E não precisam cortar ela. Deixa que a professora corta aqui na escola e a professora vai organizar um mural. Mas para que isso fique bem bonito, fique bem participativo, todos têm que fazer, tá? Todos têm que realizar a atividade. Essa daqui é a atividade de geografia. Lembra essa atividade aqui que eu passei ontem, que tem essa parte aqui, a sétima questão, que é do material de apoio, é essa atividade aqui do material de apoio. Tem assim, página 25, monumentos no espaço urbano. Vocês vão ler e vão responder, mas pode deixar no livro mesmo, não precisa destacar, tá? Deixa no livro. Tem assim, qual é o nome do município em que você vive? Olha, é o nome do município. O nosso município não é Boa Esperança, para vocês terem uma ideia, tá? Aqui é distrito do município de Chupinguaia, tá bom? Porque tem muitas crianças que confundem. Coloca lá, qual é o nome do seu município? Aí coloca Boa Esperança, e não é Boa Esperança, viu? Vamos prestar muita atenção em relação a isso aí. Aí tem essa outra atividade aqui, falando sobre cidadania. Vocês vão ler o texto e vão responder essa atividade, as perguntas. Em qual momento o poder público não cumpriu o seu dever? Em relação ao texto. B.
E quando ocorreu o exercício da cidadania? Aí vocês vão ler o texto e responder a perguntinha. Quando for quinta ou sexta, a professora estará corrigindo todas essas atividades para fazer a conclusão do livro. Vou corrigir todas as atividades, quinta e sexta, tanto de matemática, português, geografia, história e ciências. A arte, eu acho que não tem necessidade de eu estar corrigindo as atividades de arte, né, gente? Então, ó, um beijão no coração de todos vocês e fiquem na paz do Senhor.